Olá, mais uma vez estou aqui para falar com vocês. Estava lendo um texto aqui agora e eu falei, não, eu tenho que compartilhar isso com os meus ouvintes, aqueles que compartilham, que dividem isso com alguém. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, exatamente o 2, o 2, eu quero ler o versículo 2, capítulo 12, versículo 2, e diz assim: E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. As cartas aos Romanos, ela é linda. No capítulo 1 ela fala do pecado dos gentios. No capítulo 2 Paulo inverte, ele já fala do pecado dos judeus. No capítulo 3 ele coloca tudo dentro de uma panela só e fala: não é um e nem outro, todos pecaram e destituídos estamos da glória do Senhor. Ali exatamente do versículo 9 ao 23 vai falar disso. No capítulo 2, no capítulo 4 ele traz uma colocação de que nós podemos ser justificados através da fé, a fé de Abraão. No capítulo 5 ele traz que esta fé, a fé que nos justifica em Jesus, é esta fé de Abraão. E ele faz um paralelo ali entre Cristo e Adão, e exatamente onde Adão pecou, Cristo prevaleceu. Ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. No capítulo 6 ele disserta sobre a lei do pecado, que esta lei está entranhada em nós e que nós permanecemos sobre a égide da lei e somos escravos do pecado. Quando ele abre o capítulo 7, ele diz que a lei ela morre em Cristo. A lei ela morre em Cristo. Mas o pecado não deixa de ser pecado. E nós, agora estando divorciados da lei, nós podemos nos casar com a graça. Ou seja, eu não tenho mais que viver debaixo de uma égide da lei. Mas agora eu posso viver aquilo que a graça me trouxe. Mas pecado nunca deixará de ser pecado. Agora eu posso viver a graça. No capítulo 8 ele traz essa confirmação, porque ele diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. No capítulo 9, versículo 30 a 33, ele apresenta a situação dos judeus dentro deste cenário. E ele mostra que esse povo não entenderam nada. Cristo caminhou com eles e eles não entenderam nada. No capítulo 10, ele diz que um leque foi aberto. Já que vocês não querem tomar posse desta graça, agora todos aqueles que crê será salvo. No capítulo 11, ele argumenta sobre a proposta de salvação de Israel e do gentio. Ou seja, ele vem nos trazendo um direcionamento até ele entrar no capítulo 12 fazendo: não vos conformeis, não se adapteis a isso que o mundo quer passar. Ou seja, o mundo está vindo para cá, mas eu tenho que estar em contramão a ele. O mundo diz que é, mas eu digo que não é. A religiosidade diz que é, mas eu digo que não é, porque a Bíblia não mostra isso, a Bíblia não aponta para isso. E tudo que você vê no mundo hoje é o certo se tornando errado e o errado se tornando certo. Os bons costumes se apagaram, a educação está se tornando escassa. Parece que tudo me é lícito.
Só que enquanto eu leio esse texto, eu leio que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sou livre para fazer aquilo que eu quiser, mas será que aquilo que eu quero convém a mim? É uma pergunta que tem que pairar dentro do meu coração. O mundo quer que eu apoie certas coisas, mas isso não vai contra a minha fé, aquilo que eu acredito, aquilo que a Bíblia me ensina? São esses tipos de perguntas que eu tenho que me fazer. Ou seja, eu tenho que defender a minha fé. Eu estou falando de mim, eu creio nos bons costumes. Eu creio numa humanidade que respeita um ao outro. Não estou falando aqui de questão de sexualidade, de escolha de vida, não. Isso é um problema de cada um. É um problema de cada um. Se é certo ou se é errado, eu posso te mostrar dentro da palavra se sim ou se não. Mas eu respeito a escolha e os costumes de cada um. Mas eu não sou obrigado a viver isso. Eu não sou obrigado a me adaptar a isso. Para mim, o certo continua sendo certo. O errado continua sendo errado. Independentemente das escolhas de cada um. Eu respeito, eu converso, eu brinco, eu sou amigo, mas não sou obrigado a aceitar. Cada um tem uma escolha de vida. Eu prefiro caminhar de acordo conforme a Bíblia me ensina. Eu prefiro guiar a minha casa de acordo conforme a Bíblia me direcionou até aqui. O mundo diz que sim, mas eu digo que não. A Bíblia diz que não. Eu não sou obrigado a me conformar. Você não é obrigado a se conformar com muitas coisas que você não acha certo e que a Bíblia diz que não é certo. Então, nós temos que meditarmos nesta palavra. Nós temos que ter um posicionamento em relação àquilo que o mundo diz que é, mas a nossa fé diz que não é. Eu estou falando aqui para várias pessoas, para muitas pessoas. Talvez alguns vão concordar, outros não. É um direito de cada um. Mas eu caminho guiado pela que a Bíblia me diz. Eu sou santo? Eu sou um cara que não falho? Não, de maneira alguma. Eu peco, eu falho. Muitas e muitas vezes ao dia. Só que eu fico tentando me corrigir, encaminhar o mais certo possível. Mas isso não diz que eu tenha que concordar com aquilo que o sistema mundano diz que eu tenho que ser. Não. E você também não. O seu modo de pensar, o seu modo de agir, você é livre para escolher o modo que você quer caminhar. Tente caminhar do modo correto, do modo certo. Só que o seu modo de pensar, o seu meio de pensar, de agir, não lhe dá o direito de apontar o dedo para o teu irmão. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Não. Eu tenho que deixar de amar um ladrão? Não, de maneira alguma. Mas eu não sou obrigado a concordar por ele ser um assaltante, não. Eu tenho que deixar de amar, de ter amor por um viciado? Não, de maneira alguma. Mas eu não sou obrigado a concordar com o vício dele. São escolhas. Eu decido ver nele uma pessoa que precisa de ajuda. Eu decido ver em você uma pessoa que quer acreditar no mundo melhor. Não se conforme com este mundo. Não se adapte a ele. Seja diferente. Que Deus lhe abençoe.